Se eu precisasse praticar inglês hoje sem professor e sem parceiro, provavelmente eu abriria o ChatGPT. Mas isso realmente me faria aprender? Eu vou testar se ele consegue fazer 3 coisas: me fazer produzir, corrigir sem pensar por mim e adaptar a próxima prática ao que eu errei. Então, se você quer evoluir sem precisar de horário, alguém para praticar com você, fica aqui que esse teste é para você. E aí, aqui, imagina que amanhã você tem uma entrevista em inglês. E nesse momento, o que você precisa não é mais meia hora, 45 minutos de alguém te explicando gramática. O que você precisa é ouvir uma pergunta, tentar responder, descobrir aonde que a sua resposta quebra e ter a oportunidade de ajustar. É isso que eu quero chamar de performance aqui. Não o quanto você consegue explicar sobre inglês, mas o quanto você consegue fazer quando você precisa do inglês. E existe uma vantagem óbvia na IA. Ela vai estar sempre disponível quando você precisa praticar. Mas disponibilidade não é aprendizagem. E eu preciso fazer uma ressalva importante aqui antes de começar o teste. Eu já falo inglês, então eu não vou fingir que eu aprendi inglês nos últimos 10 minutos. Eu vou simular um aluno intermediário e colocar propositalmente alguns erros bem comuns pra gente trabalhar. O que eu vou testar é se o ChatGPT consegue criar condições para uma prática que aumente a autonomia e melhore a execução. Para isso, eu preciso de um critério muito simples. Aprender não é só você ter acesso à resposta. Uma parte importante da aprendizagem é quando você precisa retomar o que você já sabe, produzir uma tentativa, receber informação sobre o erro e tentar de novo. Então, em outras palavras, se a ferramenta faz tudo por você, ela pode aumentar a sua velocidade, mas não a sua capacidade. Então, nesse teste, eu vou procurar 3 coisas: tentativa antes da resposta, feedback útil e adaptação da próxima tarefa. Se ele passar nos 3, aí essa conversa de professor 24 horas fica interessante. Então, no primeiro teste, eu quero ver se ele consegue me colocar numa situação em que eu realmente precise produzir o inglês, não simplesmente simular uma aula. Thanks for joining us today. Can you tell me about yourself? I work as an English teacher since 2010 and I have experience teaching teenagers and adults. What do you enjoy most when teaching teenagers and adults? I enjoy teaching both, but I enjoy most when students start using English in real situations and become more independent. O primeiro teste passa. Ele conseguiu criar uma situação real de uso, conseguiu me fazer responder exatamente ao invés de consumir uma resposta e respeitou o nível que eu coloquei do aluno imaginário que eu criei. Isso já é importante para a autonomia porque elimina uma barreira muito comum, que é quando a pessoa diz que ela não tem com quem praticar. Mas aqui tem uma armadilha. Você conversar bastante não significa que você está melhorando. Se eu ficar repetindo o mesmo erro durante 25 minutos numa conversa, eu pratiquei repetir os mesmos erros. Então, o segundo teste vai ser exatamente para separar conversa de treino. Agora, eu vou usar exatamente a primeira resposta, onde eu coloquei 2 erros de propósito, e vou pedir que ele corrija de maneira bem específica. Segundo, I work as an English teacher since 2010. I've worked as an English teacher since 2010. A ação começou no passado e continua até hoje. Então usamos o Present Perfect. Agora repete só esse trecho corrigido. I've been working as an English teacher since 2010. Ótimo, tá claro e correto. Veja, aqui ele fez uma coisa muito mais útil do que simplesmente me trazer uma resposta numa frase bonita. Ele isolou o erro, explicou e retornou o trabalho para mim. E essa parte importa, porque depois da correção eu tive que produzir o inglês novamente corrigido. É muito fácil você ler a forma certa e achar que entendeu. Quando você precisa recuperar o conhecimento e produzir uma resposta, produzir um inglês, aí que você vai saber se você realmente entendeu. E aqui eu acho importante eu fazer uma ressalva. Eu não trataria a correção da IA com uma autoridade absoluta. O próprio ChatGPT, ele pode errar, ele pode criar um caminho como se fosse o único possível, ou pode simplificar demais. Então, a autonomia não é você trocar a dependência do professor para a dependência
inteligência da IA. É você usar o recurso de maneira inteligente e criteriosa. Até aqui, ele cria a prática e dá feedback, mas eu quero testar uma terceira coisa. Ele consegue olhar para o meu erro e dizer o que eu preciso praticar na sequência? Agora eu vou ativar o modo de estudo e vou testar a parte que mais me interessa, que é a adaptação. Eu não quero que ele crie para mim um plano genérico de 30 dias. Eu quero que a partir da situação que acabou de acontecer, dos erros que ele acabou de identificar e me dar o feedback, que ele decida as próximas tarefas. Só um segundinho. How long have you been working as an English teacher? And what type of students do you have experience teaching? I have been teaching English for more than 15 years, and I have experience working with teenagers and adults. Great, that was clear and correct. Thank you. You're welcome. Esse é para mim o ponto mais forte do teste. Ele não só corrigiu o que aconteceu antes, como usou aquele erro para construir a próxima exigência. Isso não prova que uma pessoa vai aprender inglês só porque ela abriu o ChatGPT. Seria até desonesto falar isso. Mas mostra que a ferramenta é capaz de criar um ciclo muito útil. Você tenta, recebe um feedback, tenta de novo e aumenta a dificuldade. E repete. E esse ciclo ele tem uma consequência prática importante. Você pode continuar evoluindo sem precisar esperar da próxima aula ou do horário com aquele professor. Você pode usar a ferramenta para evoluir no seu ritmo, conforme a sua disponibilidade. Então, se você quiser começar a testar isso hoje, eu não começaria colecionando 50 prompts. Eu acho interessante começar escolhendo uma situação em que você quer conseguir desempenhar melhor. Eu começaria com uma situação real mesmo, em que você quer conseguir executar. Pode ser uma conversa, uma entrevista, uma viagem. Depois, acrescente 4 informações. Qual é a situação? Qual é o seu nível? Qual é a sua dificuldade em relação a essa situação? E qual é a regra que impede a IA de fazer isso por você? Acrescente também uma coisa que quase ninguém acrescenta, que é: use os meus erros para determinar as próximas tarefas. E a medida de progresso aqui não é quantos minutos eu estudei, é você comparar a primeira tentativa com a nova tentativa da mesma habilidade. Você precisou de menos suporte? Repetir menos o mesmo erro? Conseguir responder com mais clareza? No começo, isso ainda exige atenção e esforço. A gente espera que isso aconteça. Com a repetição e o feedback, a mesma tarefa ela tende a demandar menos esforço, porque ela vai se tornar mais familiar para o seu cérebro. Então, se o ChatGPT está produzindo tudo e você está só lendo, então você ganhou conveniência. Agora, se ele está fazendo você tentar, repetir, praticar, avançar para um nível um pouco mais complexo ou desafiador, então você ganhou prática. Então, dá para aprender inglês com ChatGPT? A minha resposta é sim, dá para aprender inglês com ChatGPT, mas o valor não está no fato dele saber inglês, e sim no fato dele conseguir criar a situação, o feedback e a adaptação para a sua dificuldade. E o mais importante, na hora que você precisa. E sobre a pergunta da thumbnail, professor 24 horas, eu não diria desta maneira. Um professor faz muito mais do que responder perguntas e corrigir frases. E a IA, ela também pode errar. Mas um parceiro 24 horas, aí eu concordo. Aí eu diria que 100%. E essa diferença importa porque a autonomia não é você conseguir fazer tudo sozinho. A autonomia é você não ficar parado só porque não tem ninguém para te falar qual é o próximo passo. A IA pode reduzir a sua dependência de um professor, mas a performance ainda depende do que você consegue fazer depois que você tem a resposta. Só que você ter uma ferramenta disponível e saber qual é o próximo passo não resolve tudo, porque você pode ter o exercício perfeito na sua frente e quando ele começar a te demandar um pouco mais de esforço, você abandonar. E é exatamente sobre isso que eu falo no vídeo, porque você sempre desiste. O seu próximo passo pode estar nesse vídeo. Eu vou deixar ele fixado aqui no comentário para você.